Os Estados Unidos realmente se rendeu? O Irã está finalizando uma armadilha dourada para Trump. Hoje vou apresentar para vocês o novo plano do Irã, composto por 3 fases, que vai mudar o rosto do Oriente Médio para sempre. Está claro hoje que Teherã é quem dita as regras, enquanto os Estados Unidos procuram uma saída silenciosa para salvar o que resta de sua antiga autoridade. E hoje vou explicar para vocês como o Irã transformou o dossiê nuclear de prioridade para apenas um detalhe no final da lista. Intervalo. E continuamos, fiquem conosco. Prezados espectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a este novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades desse grande conflito que ocorre na região do Oriente Médio entre o Irã e a Aliança Epstein. A novidade de hoje, prezados espectadores, com a qual começamos o episódio de hoje, é essa nova proposta apresentada pelo Irã, uma proposta composta por 3 fases. Então, quando analisamos essa nova proposta iraniana, como são essas 3 fases? Sabemos muito bem como o Irã ainda mantém todo o controle da situação, porque o Irã aqui não se contentou em rejeitar as propostas americanas ou em recusar sentar-se à mesa de negociações de acordo com essas propostas americanas. A questão foi além de tudo isso, a ponto de que hoje é o Irã quem propõe a fórmula de negociação que pode ser adotada. Essa fórmula de negociação apresentada pelo Irã é composta por 3 fases de duração indefinida. Tudo o que há é que sempre que se chegar a um acordo sobre a primeira fase, então se passará para a segunda fase, negociando essa segunda fase, e assim por diante, até que todas as divergências sejam finalmente resolvidas. Mas quando isso vai acontecer, só vai acontecer desta vez quando Trump ceder às exigências iranianas. E vou explicar por que digo isso. Porque acredito que esse plano será uma oportunidade importante para o presidente americano sair desse impasse, de uma forma que não pareça para o público como uma derrota estratégica para os Estados Unidos. Porque quando eu apresentar esse plano para vocês, exatamente, vocês vão perceber que talvez seja o melhor plano possível, porque sem esse plano não é possível de forma alguma parar essa guerra ou garantir essa trégua. E vou explicar exatamente o que quero dizer com isso. Em geral, vemos que a primeira fase desse plano iraniano, qual é o tema principal dela? Acabar com a guerra e parar a guerra. O Irã diz que a primeira fase das negociações deve se concentrar apenas em acabar com a guerra. E quando falamos em acabar com a guerra, estamos falando, é claro, sobre o pagamento de indenizações ao Irã. Como serão essas indenizações? Qual será o valor dessas indenizações? Também falamos sobre obter garantias de que não haverá outro ataque militar contra o Irã ou contra o reino, contra o Líbano, ou seja, as negociações serão apenas nesta fase. Ou seja, a primeira fase busca encerrar a guerra e garantir que não haja agressão contra Irã e Líbano. E também especificando as indenizações que a coalizão Epstein, de modo geral, deve pagar ao Irã. Se houver acordo, a guerra contra o Irã e contra o Líbano será realmente encerrada. Nesse momento, passaremos para a segunda fase. Certo? Isso é bom. Depois disso, como será a segunda fase das negociações? Será apenas sobre o Estreito de Hormuz, discutindo como administrar o Estreito de Hormuz após o fim da guerra, e isso será feito em coordenação com o lado omanense, com o Sultanato de Omã. Ou seja, o único país que compartilha as águas do Estreito de Hormuz com o Irã. Então, essa fase será exatamente sobre a criação de um novo sistema legal para o Estreito de Hormuz.
o Irã está totalmente determinado a mudar a situação nesse estreito e, de modo geral, nessa região. Ou seja, o Irã depois desta guerra não será como era antes, e o sistema de passagem pelo Estreito de Hormuz também não será como era antes do início desta guerra. Portanto, o Irã diz que, quando concordarmos em encerrar a guerra de forma definitiva, passaremos a criar um novo sistema legal no Estreito de Hormuz. Se houver acordo nessa segunda fase, isso significa que também passaremos para a terceira fase. Como é essa fase? Seria então sobre o programa nuclear iraniano. Nesse momento poderemos negociar sobre esse programa nuclear iraniano. Então aqui estamos falando sobre um plano iraniano inteligente, que talvez tenha vindo de uma forma que Trump possa aproveitar. Ou seja, sair desse impasse, porque o fator mais importante é que o tempo não está definido. Talvez o acordo de cessar-fogo, na sua primeira fase, possa ser alcançado rapidamente, em 1 ou 2 dias de negociações. Isso significa salvar Trump dessa trégua frágil, garantindo que não haja retorno a essa guerra na qual os Estados Unidos não conseguiriam, realmente entrar agora. Então, o Irã apresentou essa proposta em vez de Trump ter que tomar a decisão de estender a trégua toda vez, o que obviamente coloca muita pressão sobre ele, já que o Irã não está cedendo a essas exigências americanas. Diante desse dossiê nuclear tão complexo, pode haver apenas um acordo sobre a cessar-fogo. E depois começam a segunda rodada de negociações sobre o Estreito de Hormuz, a reabertura do Estreito de Hormuz, mas sob condições iranianas, como o Irã exige. Essa fase também não tem prazo definido, ou seja, ela também estará sujeita à lógica do mais forte, daquele que tem cartas fortes no processo de negociação. Portanto, também está claro que as coisas estarão nas mãos de quem conseguir resistir mais às consequências desse fechamento do Estreito de Hormuz. O Irã fecha a passagem marítima, por onde passa 20% das exportações de petróleo, enquanto os Estados Unidos impõem um bloqueio marítimo parcial ao Irã, porque há navios passando todos os dias. Então, quem não conseguir resistir será o primeiro a correr para acabar com essa guerra, ou para encerrar essa fase o mais rápido possível. Enquanto aquele que estiver em uma zona de conforto, em uma posição de resistência, será quem vai se apegar às suas exigências até o limite, até que o outro lado ceda. É uma fase em que ninguém poderá prever quanto tempo vai durar. Talvez um acordo seja alcançado em uma semana de negociações, talvez menos, ou talvez não haja acordo sobre essa fase até depois de meses ou semanas a fio. O Irã quer uma nova situação, quer um novo sistema no Estreito de Hormuz, mas os Estados Unidos rejeitam isso. Com certeza será uma fase difícil, uma fase longa, sob grande pressão, diante de uma crise global de energia, da qual quase todos os países do mundo vão sofrer ainda mais. Hoje começaram os preparativos para mudar a situação no Estreito de Hormuz, porque o presidente da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano apresentou um projeto de lei composto por 11 pontos que concede soberania total e permanente ao Irã sobre o Estreito de Hormuz. E mais do que isso, essa nova lei vai impedir todos os navios vindos de países que o Irã considera hostis ou que tenham ligação com Israel, a menos que paguem indenizações por essa guerra. Ou seja, por exemplo, o petróleo dos Emirados Árabes Unidos ou do Bahrein, ou navios que estejam indo para esses países que se envolveram silenciosamente nessa guerra, não poderão passar a menos que paguem indenizações pelos danos causados pela guerra. Da mesma forma, vemos que alguns dias após o início desse bloqueio marítimo imposto pelos Estados Unidos ao Irã, até hoje ainda está em vigor. De acordo com o jornal americano Bloomberg, nos últimos 4 dias, mais de 34 petroleiros iranianos conseguiram furar o bloqueio. 19 petroleiros saíram do Estreito de Hormuz e do Golfo de Omã em direção ao destino determinado, sendo navios iranianos, enquanto outros 15 petroleiros entraram nesse estreito em direção aos portos iranianos. Só hoje,
houve cerca de 6 ou 7 petroleiros, acredito eu, que também passaram com sucesso pelo Estreito de Hormuz. E como expliquei para vocês nos episódios anteriores, os Estados Unidos não podem impor um bloqueio naval ao Irã, ou seja, não tem navios suficientes para isso. Por isso, existem rotas específicas que esses navios iranianos seguem. É impossível interceptá-los. Hoje, os navios americanos nem conseguem se aproximar das costas iranianas. Ou seja, para interceptar esse petroleiro, enquanto o Irã consegue fechar e controlar o Estreito de Hormuz, o Irã lá tem táticas navais muito fortes. O Irã depende do que é chamado de frota de mosquitos. Milhares de barcos rápidos e pequenos, equipados com metralhadoras e mísseis antinávio, podem se mover em qualquer área marítima rapidamente, de forma repentina, sem aviso prévio. Eles operam segundo o princípio de ataque e retirada, atacam qualquer navio-tanque em poucos minutos e depois desaparecem. O importante é que o Irã tem o controle da situação, tem todos os trunfos para ganhar essas negociações a seu favor. E se houver um acordo sobre o Estreito de Hormuz, então passaremos na terceira fase, específica para o dossiê nuclear, que é ainda mais complicado. Claro, o certo é que as negociações nesta fase provavelmente vão continuar, ou seja, por muitos meses, pois está claro que os Estados Unidos talvez tenham achado essa proposta iraniana adequada para eles. Por quê? O presidente americano Trump disse que essa nova oferta iraniana é mais adequada do que a anterior? Por que Trump diz isso? Porque essa proposta veio para dar tempo suficiente para Trump sair desse impasse de forma silenciosa. Ou seja, faz com que, com o passar do tempo, a atenção se volte para outros assuntos. Talvez seja Cuba, talvez seja a ilha da Groenlândia, talvez a Ucrânia novamente, uma série de outros assuntos. E assim uma coisa acaba encobrindo a outra, para que os Estados Unidos não apareçam de forma clara, de forma pública, como tendo sofrido uma grande derrota estratégica nesse conflito contra o Irã e até mesmo uma derrota nesse acordo. Está muito claro que o Irã está na posição de força, na posição de vencedor, a ponto de hoje impor as condições, impor as etapas e impor as propostas. O chanceler alemão, Merz, disse isso publicamente, talvez pela primeira vez, porque Merz, que no início desta guerra dizia que o regime iraniano estava desmoronando, hoje disse que os iranianos são mais fortes e mais resistentes. Foi isso que ele disse, e disse que os iranianos negociam com extrema habilidade? O presidente russo, Putin, hoje também disse quase a mesma coisa, ou seja, agora há reconhecimentos da força do Irã e dessa vitória iraniana. Prestem muita atenção, o Irã agora conseguiu levar as negociações com os Estados Unidos para um nível totalmente novo. Essa nova proposta iraniana, definida em 3 etapas, marginaliza o dossiê do programa nuclear iraniano, ou seja, faz com que ele seja a última coisa possível a ser negociada. Vamos negociar primeiro sobre o fim da guerra e depois, se conseguirmos isso, ou, para ser mais exato, se vocês concordarem com nossas condições, então negociamos depois sobre o Estreito de Hormuz e depois, se concordarem com nossas condições, sobre o Estreito de Hormuz. Podemos então passar a negociar sobre o programa nuclear, enquanto, para que todos saibam, não haverá mais nenhuma discussão sobre o dossiê dos mísseis balísticos iranianos. Então, o Irã agora está deixando de lado o dossiê do programa nuclear de uma forma inteligente, com uma proposta, ou seja, de um jeito que pareça para os americanos, especialmente para Trump, que isso pode ser uma oportunidade para sair desse impasse. Enquanto que, na verdade, isso será uma oportunidade para o Irã ganhar mais tempo para reorganizar suas capacidades militares de forma ainda maior antes do início da grande batalha. Por isso vem essas declarações que falam sobre força e sobre a habilidade de negociação do Irã. A situação mudou completamente. Prestem bastante atenção. Depois que os Estados Unidos estavam arrastando o Irã
para as negociações usando a linguagem da ameaça e da força. Vamos atacar, vamos matar o líder do país e assim por diante. Hoje é o Irã que está arrastando os Estados Unidos para as negociações de acordo com sua própria proposta. Hoje também houve uma visita do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, à Rússia, e ele teve uma reunião com o presidente russo, Putin. Está claro que os dois juntos falaram sobre o acordo estratégico que une os dois países. O que significa que talvez tenha sido uma confirmação russa dessa aliança estratégica, ou seja, a ativação dessa aliança estratégica. E aqui há um ponto muito importante. A Rússia agora, depois desta guerra, está totalmente convencida da força do Irã. Está convencida de que o Irã é realmente uma potência regional na qual se pode confiar. Ele tem pontos fortes, constitui um aliado verdadeiro, um aliado forte para ela, é um trunfo para ela na região. Então pode-se contar com ele na política, para que todos saibam disso. Ou seja, se você quiser saber como as coisas estão indo, ou quem é o lado vencedor em algum conflito, basta observar os movimentos ou as ações dos outros países em relação a esse país. Por exemplo, no início desta guerra, todos os países do mundo falavam mal do regime iraniano, evitavam contato, podemos dizer que até se distanciavam dele, porque o mundo inteiro achava que o regime iraniano estava acabado, que restavam apenas alguns dias ou horas para ele cair. O que se observa é o contrário, os países começaram a tentar se comunicar e se aproximar do regime iraniano. E começaram a reconhecer que é um regime forte, porque realmente estão convencidos de que ele vai sair dessa situação hoje. Então, todos no mundo vão aderir a isso, todos no mundo vão trabalhar para normalizar as relações com o Irã no futuro, porque o Irã mudou completamente a equação. Isso é o que tínhamos para hoje. Vamos ver como as coisas vão se desenvolver nas próximas horas e voltaremos, se Deus quiser. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de like. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!